Fala pessoal, Thiago Spikes aqui mais uma vez para falar sobre quadrinhos, tá? Desenho de quadrinhos, e hoje eu quero falar sobre a questão de cenários, ambientações, né? Como que a gente pensa na ambientação, como que a gente usa a noção de cenário para os quadrinhos, tá? Eu sei que a maioria de vocês vai concordar que é importante saber desenhar cenários, que é importante perspectiva, mas é difícil, tal e coisa, mas vamos aqui falar um pouquinho mais do porquê que isso é interessante. Eu peguei aqui algumas páginas do meu mais novo trabalho aí, Prisma, Portal do Inconsciente, com o roteiro do Tico Pedrosa, tá? Meu e do Tico Pedrosa, que tá com campanha de pré-venda ali no Catarse. Estamos no último mês aí para você garantir seu exemplar. Então, aqui você vai conferir algumas coisas sobre isso. Esse aqui é o capítulo 3. Também vou pegar só algumas pagininhas para não dar spoiler. E ele abre com um traveling de câmera, né? Uma viagem de câmera. A gente chama isso de traveling, né, no cinema. Que mostra as ruas de Calcutá. Então elas estão vazias e você vê algumas, né, coisas bem assim danificadas, né? Então aqui, ó, essa é uma página ímpar. Começo de capítulo eu sempre coloco uma página ímpar. Começa um close aqui, né, Ganesh, né, a figura. E aqui, ó, vamos ver se você consegue acompanhar. Ó, você vê a câmera afastando deles aqui, né? Apesar de ser uma página vertical, você tem uma leitura vertical da esquerda para a direita. Lembra do que eu falei no vídeo da narrativa? Ó para onde eles estão olhando. Né? Então, esse aqui tá olhando para cá, tá? Tá olhando pro meio aqui. Esse aqui já tá mais pro fundo. Então meio que você não liga muito. Mas, ó, a plantinha aqui, ó. O resto da árvore aqui, ó, pra onde que aponta. Então meio que você cria um circuito dentro da página, certo? A porta aqui que tá no meio é um ponto forte. Isso aqui é quase uma seta, tá vendo? Que vai direcionar pro meio aqui, que é a leitura vertical. Então, por mais que você, né, posicione os elementos ali, eles não estão muito aleatórios não, tá? Eu gosto de destacar essas coisas assim, porque se eu não falar, acho que não é todo mundo que percebe, né? Ó, então, ó, deu zoom out, ó as figuras aqui no fundo, vai afastando. Tem uma carroça aqui, ó, também, ó, o guidão na carroça que puxa pra cá. Aí chega aqui na cidade, né, as casas, tal, e de repente ele entra na cidade em um beco com as casas, ó. E aí você vê, né, aqui mais detalhado, lá no fundo uma sombra mais escura, preta. Né? Tá vendo essa telha aqui, ó, que é um tecido, né? Olha ela aqui, ó. Qual que é a leitura? Você avançou a câmera como se estivesse entrando nesse corredor e você aproximou, ó. Então você vê alguns elementos aproximando e outros se afastando. É bem uma noção de viagem, de um traveling. Outro ponto interessante é como eu procuro explorar o preto e branco, e outros artistas também fazem isso, obviamente, ó. Você tem aqui, por exemplo, a carroça. Eu podia ter feito esses sacos aqui com preto, com um traste preto. Por que eu escolhi fazer de cinza? Justamente porque ia dar muito peso para um elemento aqui no central. E eu usei o preto aqui mais para trabalhar a noção de profundidade. Então aqui você tem esse objeto meio em primeiro plano puxando para cá. Você tem as árvores aqui mais escuras, num plano mais distante. E aqui um pouco mais visível. E aí aqui novamente eu uso o preto total para criar dimensão, profundidade. Profundidade, escuridão. Quando você se aproxima, você enxerga melhor, tá? Então, assim, é o pensamento de como você resolve a ambientação. Então, não é só você pegar uma foto e desenhar em cima da foto. Não é só você pegar ali um modelo 3D assim e você colocar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V de qualquer jeito. A angulação, o jeito da câmera, a posição dos elementos tá na sua mão para você trabalhar eles. E tá indo, virada de página. Continua seguindo pelas suas um beco, ó, ele vai seguindo um beco aqui, tem ali uma construção no fundo, uma casa com teto alto, ó a casa aqui, ó, uma placa aqui escrito No Entry, olha a perspectiva dela, então ele acaba indicando você para virar aqui à direita, seguindo por outro corredor, de repente você vai indo do chão, repare que a tonalidade aqui do piso, né? Ela segue meio que essa sombra dessa árvore aqui, então piso escuro, vai caminhando, de repente você olha para cima, vê uma árvore e avista a chegada de uma fonte, isso é uma página ímpar, essa é a página par.
árvore, árvore e tem uma figura sentada ali e aqui está a fonte. Né? Sentada numa praça, aproxima aqui está o tronco, vai chegando perto do senhor aqui, carequinha, e aqui tem um giro. Vira os 180 graus, porque chegamos no nosso personagem, essa figura que era importante. Aqui ele vai dizer alguma coisa que ainda vai ser inserido depois. Então, para vocês verem a página em pares, ficaria algo assim, né? Vão ter balões ainda, algumas falas que vão criar em um outro contexto do que está acontecendo aqui. Mas eu quero que vocês percebam que o cenário, ele tem também uma função narrativa, mesmo sendo páginas em que você não tem um personagem andando, passando, você além de situar o leitor onde que está acontecendo a ação, como é o ambiente que ele está inserido, também você cria um aspecto de câmera, de passagem. Isso faz o seu leitor ficar mais imerso na atmosfera da história. Tente fazer isso só usando rostos para você ver. Só usando texto e rostos para você ver, certo? Eu vou pular um pouquinho mais para frente. Esta página aqui, ó. Aqui a gente tem uma mescla de close, ambientações, tá? Essa é uma página com os quadros compridos e verticais. Quando você lê isso aqui, o que você percebe? Aqui você tem um close, angulação dele olhando para cima, como se ele estivesse refletindo, talvez se lamentando, talvez pensando sobre a vida, né? Com um ar sereno, mas ao mesmo tempo meio triste. De repente você tem só um cenário com a fonte, você até meio que imagina o barulho da água, não a necessidade de colocar a onomatopeia aqui do splash, 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 não há necessidade. Um corredor longo que dá a sensação de profundidade, tá? E no último quadro você tem aqui a árvore e ele, de um modo central, você tem uma figura inserida no ambiente. Interno, externo, visão da figura mais no ambiente. Percebe como você pode trabalhar, né? E claro que vai ter o texto aqui, também para criar um contexto narrativo. Percebeu? Aqui começa uma chuva. Tá? Ó, alguns pinguinhos olhando pro teto, ó, pro céu, alguns pingos caindo e uma cena sangrada pela lateral, né, mas splash aqui, né, pela lateral da cidade. Um plano panorâmico, que a gente chama, plano panorâmico. Você não tem detalhe em nada, né? Você na verdade tem muito detalhe em tudo. Cria-se uma atmosfera, cria-se uma situação. E a chuva, por estar sangrado nas laterais, não ser um quadro fechado, dá uma sensação de amplitude. A chuva começa, ele vaza para a lateral, mas a chuva ela é vertical. Não é uma chuva com vento, é aquela chuva que cai, né? Então você tem uma relação assim, ó, vertical, horizontal, o que dá uma sensação de estabilidade, né? Aquela chuva da tarde, né? Talvez indo ali pro fim da tarde, e aquele sentimento, né, estático. Não há necessidade, mais uma vez, de colocar barulho de água caindo, de água, né, pingando, plec, plec, plec. Somente a imagem já dá a sensação. Repare também, ó, que eu fiz um plano no fundo ali e eu usei cinza. Certo? Eu usei preto em algumas partes na cidade. O céu ele é mais claro, o que mostra que é dia, tá? Não é noite. Não é uma chuva carregada também, com nuvens pretas, né? De trovão. É uma nuvem mais cinzenta. Então você tem aqui amplitude e uma sequência que a gente chama de zoom in. Vai se aproximando. É o contrário da outra. Externo, próximo, e vai para uma dimensão mais interna. Vou mostrar mais uma aqui. Essas são as primeiras páginas do capítulo 4. Eu já mostrei elas no Instagram, tá? Quem viu em live desenhando isso aqui. Também cena de abertura. E o mais clichê em cenário é você criar situação, tá? Situar o leitor onde que tá a ação. Então aqui a gente mostra uma torre, uma perspectiva 3 pontos, vista de cima. Um longo corredor aqui, ó. E de novo, o traveling, né? A câmera se aproximando, ó. Aí passa por essa ponte
E aí, de repente, você vê ali no corredor, ó, tem tipo umas pessoas andando aqui. E essa é página ímpar, ó. Pessoas andando aqui, ué, quem são? Não sei. Aqui era interessante a torre, ó. E outra, a direção dela, né? Vai indo pra cá. A torre começa a sair de cena e mudar o foco para essas figurinhas aqui. Quem são essas figurinhas? E aí você tem a virada de página. Aqui já não precisa mais da torre. Você já vai naquele corredor com essas árvores secas. E aqui estão as figuras. Aí eu fiz uma brincadeira aqui, ó. Coloquei uma libélula voando. Inclusive isso aqui não estava no roteiro. Brincadeirinha visual. Eles vão estar falando umas coisas. E aí mostra os nossos heróis aqui, né? Heróis e heroínas. Né? Aí a libélula voando, ela passa do lado, né? Enquanto eles vêm, a libélula vai. Uma brincadeirinha a mais aqui e vai aproximando até fechar na cara da Limbo. E esse cara chato aqui tá falando umas coisas. E olha um outro ponto interessante. Até aqui você tinha um ambiente, um cenário. Aqui, aqui e aqui, eu não preciso fazer o cenário de novo. Tá? Primeiro porque vai ter balão, vai estar tampando tudo. Segundo, porque eu já situei o leitor. Ele já entendeu. A atenção agora são os personagens, ó. Não é mais a torre, o ambiente, são os personagens, ó. E essa libélula, que ainda cria ali a sensação de espaço, né? Como se ela visse de longe também e passasse por eles caminhando. Certo? Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês aqui? Cenário, você incluir cenário, não é só uma coisa estética, não é só uma coisa de situação, de você ambientar o leitor, mas é também um aspecto narrativo. Você conduz a história se você domina a perspectiva e sabe criar ambientações. É possível contar uma história sem usar ambientações detalhadas assim? Sim, dá. Tá? Os shoujos, os mangás, muitos estão aí para mostrar isso. Mas você abre mão de muitos recursos e possibilidades narrativas. Sim, fica mais pobre visualmente você só usar closes, só rosto e balão. Pode funcionar? Pode, mas é mais pobre visualmente. Você fica com as mãos mais atadas. E aí cai numa coisa que eu costumo dizer bastante, que quando você domina mais técnicas, né, conhece mais como representar, você tem mais liberdade para desenhar. O que eu quero dizer com isso? Você consegue construir o que você quiser. O lápis está na sua mão, a caneta está na sua mão. Por que ficar escravo só dos closes? Se você pode explorar muito mais com narrativa, com ambientação e principalmente não usar o cenário só como estética, só como uma coisa parada. Não, você explora com aspecto narrativo, né? E aí também é uma outra crítica de quem, né, geralmente usa só cenário Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ele pega ali o banco de imagens e coloca no fundo. Pode usar? Pode, mas você dificilmente vai encontrar um cenário do jeito que você quer. Então, quanto mais você dominar técnicas de ambientação, perspectiva, são mais artifícios narrativos que você tem para contar melhor a sua história. E tenha certeza que quem lê vai perceber isso. Vai perceber a atmosfera que ele está inserido, vai sentir mais a sua história. Muito possivelmente também vai tornar a leitura menos cansativa, vai criar mais empatia do leitor com a história, até talvez com os personagens. É difícil dominar a perspectiva? Dá trabalho fazer uma página dessa aqui? Pra caramba! Esse é o tipo de página que leva mais de um dia para terminar, se eu ficar em cima dela. 3, 4 dias para terminar uma página dessa. E eu sei que na hora que a pessoa lê, ele vai passar o olho assim, ó. Ele vai ler até virou a página. Eu sei disso. Mas quem leu, quem passou o olho aqui, teve uma sensação única e diferente de eu, por exemplo, só usar rosto, né? Ou não criar essa atmosfera. Por mais que seja rápido, por mais que na leitura você vá indo desse jeito, você de alguma forma é cativado. Você é capturado. É como ir subir no alto de uma montanha e olhar tudo aquilo. Você nunca vai ver todos os detalhes, nunca vai decorar tudo. Mas quando você olha para o horizonte, mesmo que por 5 segundos, você sente aquele ambiente. Você pode olhar e ir embora, mas você vai lembrar da vista que você teve. Esse é o esforço que vale a pena quando você cria isso aqui. Não estou esperando que a pessoa vai ficar 10 minutos olhando para isso aqui que eu fiz. Apesar de eu ter ficado vários dias para fazer uma página. Mas quem olhou capturou isso, tá? Ou aquela cena da chuva também. E é muito difícil, como artista, você conseguir fazer isso.
e se deu certo, se eu conseguir fazer o leitor sentir imerso, o esforço valeu a pena. Como contador de histórias, é um esforço que valeu a pena para mim. Pessoal, esse quadrinho aqui, ele tá ali no Catarse, tá? É o nosso último mês para você garantir o seu exemplar. Eu agradeço a todo mundo que já apoiou, tá? A campanha tá caminhando bem. Não sei se na hora que esse vídeo estiver no ar a gente já chegou ao 100%. Acredito que talvez ainda não, né? Porque não vai demorar tanto assim, mas é importante você apoiar na fase de campanha, porque dependendo da arrecadação, o quadrinho ele pode ficar mais longo, com mais itens, com mais objetos e vai ser para todo mundo. Ah, vou deixar para pegar depois que terminar a campanha. Tudo bem, depois que sair impresso, tá, beleza. Só que você vai pegar a forma como chegou, entendeu? Se superar a campanha, vai ter mais página extra, vai vir pôster, vai vir pin, vai vir muito mais itens, tá? Então, se você apoiar agora, você contribui para o livro ficar com mais conteúdo. Então você vai pegar uma versão com mais coisas, ok? Além de, claro, né, ter ali o seu nome dos agradecimentos, tudo tal. Tem várias opções de apoio, tem o pacotão Editora Cras, caso você queira completar a coleção dos nossos quadrinhos de uma vez só. Tá? Tem a edição especial, Gui, por gentileza, coloca aí a imagem com o prisma de vidro gravado. A gente vai fazer isso aí por unidade para quem apoiar a campanha, tá? Quem escolher essa recompensa, tá? É só essa exclusiva, específica, tá bom? Então visite a campanha, conheça mais informações ali, mas de qualquer forma, espero que o vídeo tenha ajudado você, tá? Você adquirir o quadrinho é a opção sua, tá? Eu tô aqui oferecendo, se não quiser não tem problema, mas vou agradecer muito pelo menos o like, tá? O like não custa nada, tá? Se inscrever no canal para o vídeo que ganha relevância, o pessoal tem desencanal disso e me ajuda muito o like, se inscrever, beleza? E logo mais a gente fala mais sobre quadrinhos aí com vocês, tá bom, pessoal? Então, gente, obrigado, um grande abraço e estamos conversados. Por enquanto.